Pais, eu queria meditar no livro de Ezequiel, no capítulo 47. O título na minha Bíblia, A Torrente das Águas Purificadoras. Você pode ler depois com calma na sua casa, são bastantes versículos. Mas a partir do versículo 3, vai dizer que o homem que estava com Ezequiel é conhecido como o profeta das visões. Deus deu muita visão para esse homem. Vai dizer que mediu mil côvados, que equivale a 500 metros. E ele atravessou ali. E quando essas águas davam até o tornozelo dele, mediu mais 500 metros, a água dava até o joelho. Mais 500, a água dava até o lombo. Mediu mais 500, e essa água não dava mais para atravessar. Então aquele homem o pegou, o levou, mergulhou com ele naquelas águas e voltou. E quando ele voltou, o lugar qual ele estava já não era mais o mesmo. Ele percebeu que havia agora árvores frutíferas, e por onde esse rio foi, agora percebeu que haviam peixes, houve uma mudança. Enquanto Ezequiel estava andando com a água até o seu tornozelo, ele tinha controle. Ele entrava, ele parava e fazia o que ele queria. Da mesma forma, até o joelho, até o lombo. Mas quando ele mergulhou nas águas, e o homem agora um anjo estava mergulhando com ele não tinha mais o controle, ele era levado para lá e para cá. Mas quando ele mergulhou, quando ele voltou, a sua visão já não era mais a mesma. É lógico que isso era uma visão que representava algo espiritual. Ezequiel estava vendo ali, é lógico que aquilo também aplicava para aquela nação de Israel. Aquele povo havia deixado de servir a Deus, e como punição eles haviam sido tirados da sua terra natal e sido levados ali como cativo até a terra da Babilônia. Estavam amargos. Ezequiel havia recebido uma dura missão, porque ele havia sido preparado, estava sendo preparado para ser um sacerdote na sua terra, mas ele também foi tirado da sua terra e estava agora às margens do rio Quebar, lá na Babilônia. Imagina o que as pessoas falavam dele: que adiantou você se preparar tanto, seus sonhos deram tudo errado. E quantas vezes assim na nossa vida, nós nos preparamos, esperamos que algo vai acontecer, mas de repente tudo muda e parece que nos preparamos à toa, e parece que nossos planos foram frustrados. Mas calma, não tem nada perdido. Existe um Deus Todo-Poderoso que tem um controle sobre todas as coisas e tem um controle sobre a nossa vida, que tem prazer em nos abençoar. O desejo de Ezequiel era ser usado, e Deus precisava de Ezequiel naquele lugar, lá na Babilônia, uma terra de língua estranha. Deus precisava dele para tratar com aquele povo. A chamada dele não era para pregar para um povo de língua diferente, mas era o seu próprio povo. E Ezequiel se coloca na brecha, e nós precisamos nos colocar na brecha, pregar aqui também para o nosso próprio povo. O nosso Brasil é conhecido como uma terra cristã, mas olha como está tudo corrompido. As pessoas têm se esfriado na fé. A nossa espiritualidade não pode ser somente até o tornozelo. Nós não podemos entregar para o Senhor somente os pés, mas nós temos que mergulhar nos rios de água viva. Nós temos que nos envolver com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que dar a Ele o controle da nossa vida, para que nós possamos ter visão espiritual. Enquanto ele andava até o tornozelo, ou até o joelho, até o lombo, a visão dele era a mesma. A visão dele só mudou quando ele se envolveu nas águas que fluíam ali do templo do Senhor. Jeremias capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer assim: Jeremias também sofreu, é conhecido como profeta chorão. Ele pregou a sua palavra ali com lágrima, os seus parentes o rejeitavam, o seu povo o rejeitava, porque a sua palavra era dura. Mas Jeremias vai dizer assim, Deus usando Jeremias: o meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva, e buscaram para si, cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Jeremias falando que Deus estava se colocando como uma fonte de água, uma água que dava assim a flor da terra, não precisava de cavar, era só lá ir lá e pegar. Mas eles rejeitaram a Deus, rejeitaram o poder, o amor, a misericórdia, a benignidade, a presença do Senhor, e buscaram prazeres na idolatria, se envolveram ali com o povo pagão daquela época, tipificando que eles estavam cavando
buscando alegria, prazeres nas coisas terrenas que passavam. Cisternas rotas, cisternas rachadas. Em Israel eles tinham o costume de cavar poços ali nas pedras, nas rochas, para guardar água. Mas Deus está falando que os poços deles estavam rachados, não retinham água. E quantas pessoas são assim hoje? Deixaram de buscar a Deus, deixaram de buscar o manancial de água viva para buscar os prazeres da terra, prazeres que passam, alegrias passageiras. Mas nós temos que buscar o Senhor, nós temos que mergulhar nessas águas do Senhor, a qual o Senhor nos oferece. Jesus, uma certa vez, em João capítulo 7, versículo 37 em diante, estava acontecendo ali a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, o povo judeu, eles se direcionavam ali para Jerusalém, e ali eles relembravam o tempo a qual eles passaram no deserto, a qual Deus cuidou deles, também conhecido como festa das cabanas. E ali eles montavam cabanas, e no último dia da festa, o sacerdote ele ia até o tanque de Siloé com o seu cálice, enchia ali de água e ia em procissão com a veste branca e jogava aquela água no templo, simbolizando que Deus havia tirado água da rocha para alimentá-los, para saciar a sede daquele povo. E Jesus, João vai dizer isso, capítulo 7, versículo 37 e diante, Jesus se levanta nesse último grande dia, no dia que o sacerdote estava tirando água ali em procissão, indo até o templo. Jesus diz: quem tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus se apresenta ali como a rocha que flui água espiritual. E diz mais no versículo 38, e ele dizia isso concernente ao Espírito Santo de Deus. Jesus estava ali com uma fonte de vida, do seu interior fluindo rios de água viva, dizendo que ele iria derramar o seu Santo Espírito, e quem tinha sede era ir até ele. Mas os judeus o rejeitaram, eles mandaram que os guardas o prendessem. E quando aqueles guardas retornaram, voltaram de mão vazia, eles falaram: que de Jesus vocês não prenderam? E eles falaram assim: nunca nós ouvimos alguém falar dessa forma, como iríamos nós prendê-los? Eles rejeitaram, ele veio para o que eram os seus, mas os seus rejeitaram. Mas se nós olharmos em João capítulo 4, quando ele se apresenta ali para aquela mulher samaritana, aquela mulher, aos olhos dos judeus, ela era ímpia, gentia, uma mistura, pecadora. Mas Jesus, ele foi até aquela mulher, era necessário passar por Samaria, e ali ele se apresenta para aquela mulher, ele ministra a palavra para aquela mulher, ele fala sobre água com ela, e ele fala para ela assim: se você soubesse quem estava falando com você, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. E ela falou: mas como você não tem como tirar? E ele se apresenta para ela e fala: olha, eu sou o Cristo. E aquela mulher deixa o cântaro dela e ela fica maravilhada. Ela vai falar: olha, encontrei com o Cristo. Ela, uma mulher ímpia, mas ela abriu o coração, ela bebeu daquela água, sentiu o desejo de estar na presença do Senhor. Uma ímpia mistura. E nós, irmãos, nós temos que ter sede para as coisas de Deus. O Salmo 42, versículo 1 vai dizer assim: assim como as corças suspiram pela torrente de água, a minha alma suspira para estar na presença de Deus. Nós temos que ter desejo por Deus. Nós temos que buscar o Senhor. Falar: Senhor, faz fluir de água viva o meu coração, Senhor. Encha-me com o teu Santo Espírito. Eu preciso, Senhor, de mergulhar nas tuas águas. Abre meus olhos espirituais, Senhor. É lógico que Ezequiel estava falando também do processo da salvação a qual os cristãos estão. Tem uns que estão na primeira fase ainda, caminhando, o anjo medindo. Tudo tem um tempo na vida, mas nós não podemos contentar da nossa espiritualidade se até somente nos pés, o resto do corpo tudo estar vivendo as coisas do mundo, e nem também no joelho, um terço do corpo, ou na cintura, metade nós somos do Senhor, metade nós vivemos para o mundo. Não podemos ser assim. Nós temos que mergulhar nas águas do Senhor. Senhor, eu quero mergulhar nas tuas águas, eu quero que o Senhor abra meus olhos espirituais, Senhor, eu quero ter visão espiritual, Senhor. João também, ele teve essa visão ali no livro Apocalipse, no capítulo 22, ele vai dizer a mesma coisa. Ele viu ali um rio fluindo debaixo do trono do Deus poderoso e do Cordeiro, e por onde esse rio passava, levava vida. Árvores frutíferas também. Nós precisamos mergulhar nessas águas, nós precisamos nos
aprofundar mais, nos envolver mais com as coisas do Senhor. Nós não podemos nos contentar em ser mornos, mas nós temos que sermos espirituais. Aqueles homens, aqueles judeus, eles recusaram o Senhor. Paulo, ele enxergou que Jesus era a pedra espiritual. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ali no capítulo 10, ele vai dizer assim, que Jesus era a pedra que fluía água ali. Hoje Jesus é a pedra espiritual. Nós precisamos nos envolver com o Senhor, nós precisamos beber dessa água. Nós temos que falar, Senhor, faz fluir água viva em meu ser. Nós temos que, por onde nós irmos, tem que fluir vida de nós. Pessoas têm que ser alcançadas com palavras de vida que saem do nosso interior. Do nosso interior não pode fluir água suja, mas nós temos que fluir vida. Hoje nós somos o templo do Senhor. O Senhor falou que habita num alto sublime lugar, mas também habita com aquele coração contrito. Senhor, vem fazer morada no meu coração. Que possamos falar para o Senhor, Senhor, eu quero mergulhar nas tuas águas. Amém? Que nós possamos ser fontes de água viva, que o Espírito Santo de Deus possa fluir de nós, que possamos ser cheios da presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.